Outro absurdo que você já deve ter ouvido de um amigo, de um profissional e etc. é que o alongamento gera lesão. Bem, primeiro, lesão é sempre multifatorial. Você nunca pode atribuir lesão somente ao alongamento, ou até mesmo a prevenção de lesão somente ao alongamento. Não é assim que as coisas acontecem, as coisas são muito mais complexas do que isso. Você deve muitas vezes prestar mais atenção na execução do teu movimento do que propriamente pensar se o alongamento vai ou não vai gerar uma lesão, tá? Normalmente quando você tem uma lesão é uma sequência de erros, tanto no movimento ou até mesmo pela falta de flexibilidade e mobilidade ou até mesmo por se exceder na amplitude do movimento quando você ainda não está preparado para ela. Mas o alongamento em si não vai gerar uma lesão. Não parece ser vantajoso ser forte e encurtado, até mesmo porque nosso objetivo é conseguir uma maior amplitude de movimento, conseguir sustentar a postura do exercício durante aquela amplitude e com isso ganhar mais força, ganhar mais hipertrofia, porque a gente sabe que a gente consegue mais hipertrofia em determinados músculos com determinadas amplitudes. Por exemplo, o glúteo. Quando você quer desenvolver a porção mais distal, que seria a famosa gota do glúteo, é muito interessante que você faça o agachamento até embaixo. Se você faz um agachamento parcial, muito provavelmente você não vai engajar tanto o glúteo como se você fizesse ele completo. E para o ganho de força também é interessante que você consiga uma amplitude completa para que você consiga fazer o trabalho de força na máxima extensão desse músculo e não somente em um grau mais encurtado, que vai tornar você talvez forte, mas disfuncional. E na verdade você pode sim usar o alongamento como uma forma de diminuir a chance de ter uma lesão. E como que você vai fazer isso? Simples, você vai alongar todos os dias e alongando todos os dias você vai aumentar o fluxo sanguíneo nessas regiões e vai diminuir a viscosidade articular. E dessa maneira você vai sim aumentar a flexibilidade e mobilidade naquela região, aumentar a angulação de movimento, fazendo com que você consiga melhorar os exercícios. E também você pode fazer um alongamento dinâmico, né, dando um estímulo para actina e miosina através de uns exercícios, como por exemplo o stiff. O stiff é um alongamento dinâmico. Quando você faz stiff, você também está trabalhando o alongamento dos seus posteriores de coxa. Por que eu digo isso? Porque saiu um artigo em 2013 que mostra que tecidos conjuntivos mais longos têm maior capacidade de suportar força em maiores amplitudes sem sofrer uma lesão quando comparados com tecidos conjuntivos mais curtos. Eu queria trazer aqui também o pensamento de um treinador que eu gosto muito, que é o Michael Boyle. O Michael Boyle ele fala que quando você tem uma restrição articular, muito provavelmente você vai gerar uma compensação na articulação acima ou na articulação abaixo. Como que isso acontece? Por exemplo, você tem falta de mobilidade de tornozelo, você vai gerar uma compensação no joelho. Você tem uma falta de mobilidade no quadril, você vai gerar uma compensação aonde? Na sua coluna lombar. Por quê? Porque você não consegue movimentar o quadril, logo a lombar vai tomar ação para fazer aquele movimento. Então sim, se você pensa em evitar lesão, talvez o trabalho de mobilidade e flexibilidade seja extremamente interessante para você. Para concluir o assunto, eu vou dar 4 dicas para você evitar lesão. A primeira dica é melhorar sua flexibilidade, para isso o alongamento é fundamental. A segunda dica é evitar compensações. O que seria compensação? Quando você não está conseguindo fazer a postura, você vai acabar compensando em outra articulação, você vai evitar isso. A terceira dica é respeita muito as suas articulações. Nem tudo que o teu músculo faz, a tua articulação é capaz de fazer. Então respeita as articulações. Você vê que está sentindo dor articular, não força. Não vá ficar forçando a articulação, porque isso não é interessante para você. E outra, mantenha uma boa postura durante a execução dos exercícios. Sim, manter a postura é fundamental para você aguentar as tensões durante o treinamento, podendo alongar assim tranquilamente antes do treino e mandar aquele professor que fala isso para você para um lugar que eu não vou falar aqui.